Para mim é uma alegria muito grande estar aqui para conversar com vocês. O texto que eu vou usar da versão bíblica é o Novo Testamento das edições paulinas. Tá? Eu apenas tirei um print do texto e coloquei aqui na minha tela para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou falar do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, tá? Marcos 14, a partir do versículo 32, certo? Então, quem quiser acompanhar pelo texto bíblico, é Marcos 14, 32. E é um texto muito bem elaborado, ele vai ser retomado, essa oração de Jesus vai ser retomada pelos evangelhos, né, por todos os evangelhos, embora eles tragam alguma diferença. Por exemplo, o texto que eu vou ler aqui, e também o Evangelho de Mateus, fala sobre um lugar chamado Getsêmani, e já o Evangelho de João diz que é um jardim, né? Então, é muito mais teológico nesse sentido, dizer que é um jardim, porque o Evangelho de João quer começar e terminar essa paixão de Jesus em jardim, não é um jardim, que ele retoma muito o Gênesis, retoma muito a criação, né? Então, começa num jardim, essa oração de Jesus, e vai terminar num jardim com a primeira manifestação a Maria de Magdala. Bom, então vamos aqui trabalhar esse texto, aqui no Evangelho de Marcos 14, 32, são 5 partes, muito bem elaboradas, muito bem escritas, não é? Então, estruturadas, digamos assim, para ajudar o leitor a compreender, a saber valorizar cada informação, cada cena, não é? Então, vamos lá. Então, no 14:32 diz que foram para um lugar cujo nome é Getsêmani, e Getsêmani significa H é a prensa, né? É a prensa que na qual todos aqueles instrumentos geralmente eram de pedras, né, cavavam um buraco, e depois tinha uma outra pedra que fazia, com aquele triturador de alho que a gente tem na cozinha, né, então fazia aquela pressão nas azeitonas, né, as olivas, e fabricava o azeite das oliveiras. E é interessante porque no texto anterior, não é, no texto anterior, o Marcos vai dizer, no versículo 26, que eles saíram daquela última ceia de Jesus e foram para o Monte das Oliveiras. E aqui, esse lugar, né, segundo Marcos, que nós vamos nos deter mais em Marcos, sem olhar muito os outros 2 sinóticos, né, ele diz que lá, então, perto desse jardim das oliveiras, né, já que tinha aquelas grandes árvores, não é, que dão as azeitonas, as olivas, então tinha que ter um lugar para prensar essas frutas, não é, essas azeitonas, e transformá-las em óleo, em azeite. Então, aí é o começo de tudo, é assim, um tipo de uma introdução, não é, de nos ajudar a ver o que vai acontecer, né? Situa o lugar, é uma passagem de um lugar para outro, né? E aí, nesse momento, nessa primeira parte aí, Jesus diz aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto rezo. Então, parece assim, nessa primeira parte aí, que é uma parte introdutória, que Jesus quer se recolher, quer ficar sozinho para orar. Então, ele disse: sentai-vos. E aí nós vamos ver que esse texto todo é cheio de imperativos, né, de ordens de Jesus. Então, essa é a primeira ordem: sentai-vos aqui enquanto rezo. Então, parece assim que eles podem ficar tranquilos, né, esperando Jesus voltar,
porque Jesus quer se recolher um pouco. Essa é, assim, uma ambientação, é para nos colocar numa situação de espera do que vai acontecer, não é? Só para nos situar no texto, nos dizer, nos fazer, talvez, imaginar a cena, através da criatividade, da imaginação, se, se imaginar naquele lugar também, junto com os discípulos de Jesus, não é? É claro que esses discípulos aqui provavelmente são os 12, mas eles aparecem aqui no sentido principalmente de discípulos, de pessoas que seguem Jesus e que aprendem com Jesus, que são pessoas que são instruídas por Jesus. Provavelmente tem tudo a ver para pensarmos que são apenas os 12. Mas, enfim, o texto diz discípulos, não é? Então, a partir do versículo seguinte, que é o versículo 33, né, Marcos 14, 33, vai dizer que Jesus, tomando consigo à parte Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ora, isso é muito interessante, porque quando Jesus disse aos discípulos para eles se sentarem e ficarem ali, a gente não imagina que ele vá levar alguém consigo, não é? Parece que ele disse logo que o motivo de ficarem ali é porque ele vai rezar, e diversas vezes nesse Evangelho de Marcos já se mostrou que Jesus se recolhe para rezar, vai a lugares que não são habitados para rezar, então, à primeira vista, quem está lendo supõe que Jesus quer ficar sozinho, mas ele pega consigo 3 discípulos, não é? Pedro, Tiago e João. E o principal dessa segunda parte, não digamos assim, o estado de ânimo de Jesus. Não é? Essa segunda parte vai mostrar o que Jesus estava sentindo. São palavras fortes para nós. Então, é dito que ele começou a sentir pavor e a angustiar-se. E disse para os 3, não é? Pedro, Tiago e João, que a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, vamos pensar aqui nos verbos que são utilizados e nesses imperativos que Jesus diz, essas ordens que Jesus dá. Primeiro, aos discípulos, de uma maneira geral, sentai-vos. E aí, agora, nessa segunda parte, que nós temos a descrição do que Jesus está sentindo, então, vemos aí que ele está com os 3, que vão aparecer várias vezes junto com ele, não é? Esses 3 são os 3 da transfiguração, não é? E outras situações em que eles estão, só eles 3, e é importante a gente saber, a gente vai entendendo mais para o final, por que seriam esses 3, não é? Agora, nós vamos mesmo prestar atenção nesse verbo vigiar e também nesse estado de ânimo em que se encontra Jesus, o estado psicológico dele. E primeiro vamos ver aí que ele diz, o texto de Marcos diz, começou a sentir pavor e a angustiar-se. E além do evangelista nos informar isso, o próprio Jesus fala, minha alma está triste até a morte. Vamos prestar atenção nessa frase, não é porque essa frase, ela pertence ao Salmo 42 e ao Salmo 43. E antes desse salmo ter sido dividido, antes de estar na Bíblia como Salmo 42 e 43, fazia parte de um salmo só.
né? Era um só salmo. Tanto que o refrão da alma, que está triste até a morte, porque te entristeces, minha alma? Está nos dois salmos, a prova de que ele era antes um só salmo, né? Então, esse salmo antigo que foi transformado em dois, né, que foi partido ao meio, quando na antiguidade, quando começaram a colocar tudo por escrito, os redatores pensaram que era dois salmos e aí dividiram, mas esse é um salmo só e era um salmo que expressa aí um lamento, né? Expressa a tristeza da alma que tem sede de Deus. O salmo começa dizendo: a minha alma tem sede de Deus, assim como a coça que anseia pelas fontes das águas, a minha alma tem sede de Deus. É um salmo muito bonito, não dá para a gente não tem tempo para conversar sobre ele aqui, mas o que quer dizer é que a pessoa que está orando, que a pessoa que está com sede de Deus, a pessoa que está com a alma entristecida, está assim por causa do insulto dos adversários, que declaram, esses adversários, e insultam dizendo que Deus abandonou essa pessoa que está orando, né? Essa pessoa com sede de Deus, essa pessoa com a alma entristecida. Então, esses adversários estão zombando do orante, dizendo que Deus não o protegeu do sofrimento, nem vai proteger. Então, esse orante vai se reportar mais uma vez a Deus, descrevendo os seus sentimentos. O que o evangelista diz é que essa oração dos salmos ensinava Jesus a orar, ajudava Jesus a orar e ajudava os leitores do evangelho a compreender os sentimentos de Jesus, né? Ele é mais um justo que passa por aperto, que tem a angústia, que sente angústia. E Jesus não foi o último justo a sentir angústia, não é? Muitas pessoas hoje estão sentindo angústia, às vezes por uma depressão, às vezes por muito sofrimento por causa do que está acontecendo, né? E esse salmo é isso, né? Pedindo a Deus, dizendo que confia em Deus, que sente sede de Deus, que é interessante que essa pessoa está angustiada, mas a primeira coisa que ela expressa é a sede de Deus, né? Hoje a gente é tão, assim, egoísta que talvez a primeira coisa que a gente dissesse, talvez fosse, assim, me cure ou me tire isso que eu estou sentindo, né? Mas a primeira coisa que ele diz é que tem sede de Deus, tá? Jesus expressou seus sentimentos para um discípulo, mas é tão interessante, acho que a gente tem que pensar não só no que o texto bíblico diz, mas também no que ele não diz, porque não há uma reação dos discípulos. Eu fico pensando, se alguma pessoa dissesse essa frase para mim, mesmo que fosse uma frase de um salmo, dissesse: minha alma está triste até a morte, poxa, eu acho que eu choraria junto com ela se eu não pudesse fazer mais nada. Eu perguntaria, mas o que está acontecendo, ou qualquer coisa assim. Não é? Só que o evangelista não coloca nenhuma reação dos três, não é? De Pedro, Tiago e João. Eles não falam nada, não reagem. Não é? E após dizer isso, Jesus disse: ficai aqui e vigiai. Olha só, então, nós temos duas separações aqui. Lá na primeira cena, Jesus deixou os demais discípulos e se afastou com 3 discípulos. E agora ele está junto com os 3 e ele se afasta destes três e fica sozinho. Também essas coisas já foram ditas para quem tem costume de ler a Bíblia, né, inteira, a Bíblia de forma integral, do Gênesis ao Apocalipse. A gente vê que Abraão, num momento difícil, que era o momento em que ele pensava que ia ter que sacrificar Isaac, o único filho dele, então ele deixa os servos e sobe sozinho com Isaac, né?
e depois ele se afasta de Isaac para ficar sozinho. E eu acho assim, que talvez nos momentos mais difíceis da nossa vida, seria bom a gente ter um momento só eu e Deus, né? Também Moisés, várias vezes, subiu o Monte Sinai, carregado de problemas e preocupações com o povo, e se encontrou a sós com Deus lá em cima do monte, né? Então, isso é uma coisa comum na Escritura. As pessoas que estão muito angustiadas, pessoas que estão cheias de preocupações, de sofrimento, elas acabam se recolhendo, se retirando um pouco, porque tem horas que ninguém pode preencher, ninguém pode nos ajudar. Tem hora que a gente tem que recorrer somente a Deus, não é isso? E é interessante, ele diz agora, no primeiro texto, ele disse, a ordem foi assentai-vos, não é? E agora ele diz, vigiai. Não é? Então, na primeira vez que ele vai se separar, ele diz para os discípulos, assentai-vos, quer dizer, ficar quietos aqui e tal. Agora ele diz para os três, vigiai. Agora, esse vigiai que aparece aqui, não é só para eles ficarem atentos, não é? Não é só para eles ficarem observando se não vem alguém. É o vigiai escatológico, né? O vigiai que o texto vai dizer que é escatológico, né? É aquilo que se refere ao fim dos tempos. Então, em todos os momentos que Jesus fala dos fins dos tempos, e nós estamos lendo aqui o capítulo 14 de Marcos, e no capítulo 13 de Marcos, Jesus fala sobre o fim dos tempos, não é? A importância de estar atentos ao fim dos tempos. E aí, daqui a pouco, a gente sabe por quê. Então, guarda aí essa coisa de por que são os três, Pedro, Tiago e João, e por que esse vigiai é um vigiai que nos remete às questões sobre o final dos tempos, tá? Aí agora é um momento muito importante, porque a gente vai ficar, aqui a gente vai ler e refletir um pouco sobre a parte central. O que o Evangelho de Marcos quer dizer com esse texto inteiro. Então, essas duas partes ainda foram preparatórias. O que é principal mesmo, e que dá até o nome, né? Os estudiosos dão o título, a oração de Jesus no Getsêmani. No versículo 35 diz, tendo-se adiantado um pouco, então quer dizer, não só, acho tão bonita essa coisa da escolha das palavras nos textos bíblicos, não é? Então, ele não diz só que Jesus se afastou, né? Não diz só isso. Veja, lá no 33, ele disse, tomando a parte consigo, dá uma ideia de que realmente ele se afastou, levando os outros três. Mas aqui é dito que ele se adiantou, é mais no sentido não só de se afastar, mas essa palavra foi bem traduzida, parabéns para quem traduziu aí o texto, deixou os três ali e foi adiante. E aí diz, descreve o que ele faz, não é? Que ele inclinava-se por terra e rezava. A primeira coisa é o que ele faz. Então, ele se inclinou, ele não é só no sentido de prostrar-se, não é? Porque os judeus, em vez de se ajoelhar, né, nós, quando estamos diante do Santíssimo, essas coisas assim, em vários momentos, a gente se sente bem, às vezes, em se ajoelhar, principalmente quando a gente está muito angustiado, quando a gente quer fazer um gesto que possa um gesto corporal que possa descrever o que se passa no nosso interior, aí a gente se ajoelha, né? Mas os judeus, eles se deitavam totalmente no chão, como acontece com os religiosos quando fazem os votos perpétuos, não é? Os candidatos ao sacramento da ordem, diáconos, presbíteros,
episcopos, né, eles se deitam no chão por completo, de rosto no chão, não é? Então, isso veio de uma atitude que é muito comum no judaísmo, as pessoas prostrarem-se, colocarem totalmente deitado no chão e com o rosto por terra. Agora, eu fico pensando em como que Marcos, ele escolheu um termo tão bonito, porque ele quis mostrar que era mais do que isso. Então, a palavra que ele usa, que Marcos usa, é a palavra que significa demolição, não é? Que em algumas passagens do Antigo Testamento, quando ele foi traduzido para o grego, alguns textos usam esse termo, esse mesmo termo que Marcos usou para falar da demolição de muro, de parede, etc. Então, é uma palavra muito forte, quer dizer que não só Jesus inclinou-se por terra, né, que ele prostrou-se, que ele deitou-se no chão com o rosto por terra, mas que ele estava num estado de demolição mesmo, como se fosse uma parede caída, né? E isso aí essa descrição que nos é dada do que está acontecendo com Jesus é muito profunda, né? E aí diz que Jesus rezava. A primeira parte, não é? O evangelista faz como sempre fez. Ele descreve que Jesus reza, se afasta para rezar, não é? E aí ele vai e descreve. A primeira parte é essa. Então, para quem está acostumado a ler o Evangelho de Marcos, acha que não vai ter mais nada além disso, não é? Então, o evangelista diz assim: e rezava para que, se fosse possível, aquela hora passasse longe dele. Apesar de estar dizendo o que Jesus está falando para Deus, mas ele não está colocando ainda as palavras de Jesus. Então, mostra como que essa parte aqui da oração de Jesus é fundamental. Então, quer dizer o seguinte: todas as passagens anteriores no Evangelho de Marcos, que o evangelista falou que Jesus se afastava para orar, se recolhia para orar, ele nunca diz o que Jesus falou. Agora ele disse que Jesus rezava ao Pai para que, se fosse possível, aquela hora passasse longe dele, tá? Então, ainda é o narrador que está falando. Mas agora é o clímax, né? É o momento mais importante que nós vamos escutar. Então, o evangelista quer que a gente escute as palavras que Jesus disse ao Pai, né? Nesse momento tão importante na vida dele, tão difícil na vida dele, em que ele tem que discernir, né, que tipo de Messias ele vai ser. Se é um Messias que vai acolher as consequências da sua missão, que é exatamente a paixão que vem aí, tudo que vai passar, tudo que vai sofrer, né? Como ele diz, que essa hora passe longe dele. Mas, ou então, se ele vai fazer a própria vontade, vai fazer do jeito dele, vai ser um Messias do jeito dele. Então, é um momento crucial. E nesse momento crucial, a gente se surpreende com uma palavra, né? Abá. Então, o evangelista fala a palavra que Jesus disse e depois traduz, Pai. Né? Então, Abá, que era, assim, a expressão que denota uma relação muito íntima, mostra como que Jesus era íntimo daquele que ele chamava de Pai, né? O Criador, aquele Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus que os tirou da casa da escravidão, aquele que foi chamado de o Deus terrível, o Deus que tem a ira, etc. E Jesus chama com Abá, que é uma palavra, na língua dele, uma palavra carinhosa, íntima, não é, para falar
com alguém, mesmo com o Pai. Então, ele disse, Abá, Pai, tudo te é possível. Então, a primeira coisa que ele faz é reconhecer a grandeza, o poder de Deus. Ao dizer isso, é como se nós tivéssemos dito o maior louvor para Deus. Quer dizer, um reconhecimento da grandeza de Deus, da grandeza do Criador, nesse momento em que ele está demolido, né? Então, é o menor, que é aquele que está demolido, totalmente aniquilado, falando para aquele que é o Senhor de tudo, não é? Então, o menor falando com o maior. Então, disse, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Então, ele, aqui a coisa também que vem logo em seguida, Jesus expressou a sua própria vontade, o seu próprio desejo, aquilo que ele queria, não é? O que ele quer nesse momento em que a alma está abatida, no momento em que sua alma está demolida, ele quer, não é, que aquilo seja tirado dele, não é? Claro que todos nós, como, quando estamos angustiados, estamos sofrendo, a coisa que a gente mais quer é se livrar daquele sofrimento, daquela angústia, não é? E a gente fica perguntando para Deus, até quando isso vai durar, não é? As pessoas que já tiveram problema de depressão sabem muito bem o que é isso. A gente acha que a angústia não vai passar nunca, não é? Aqui, a primeira coisa que Jesus fez foi reconhecimento da grandeza de Deus e de que Deus poderia livrá-lo dessa situação. Então, ele expressou o desejo dele, assim como o salmista também, né, expressa o desejo da alma abatida, Jesus também expressou o desejo dele. Mas, para nossa surpresa, vem a segunda parte da oração, que é não, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, o que Jesus disse, em outras palavras, é: eu tenho uma vontade, tá? Pai, eu tenho uma vontade. A vontade, a minha vontade é não passar por nada disso. Essa é a minha vontade. Contudo, eu coloco a minha vontade debaixo da tua vontade. E eu faço com que a minha vontade coincida com a tua vontade. Ou seja, eu tenho uma vontade, não passar por esse sofrimento, mas eu tenho uma vontade maior ainda do que essa, que é a vontade de fazer a tua vontade, de me submeter ao que vem por aí. Eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, a gente entender a palavra cálice. Por que que Jesus identificou a sua situação, o seu sentimento, sua angústia, sua alma triste até a morte com a palavra cálice, né? Então, no Antigo Testamento, algumas vezes, e eu cito uma passagem, que depois vocês podem conferir, que é Isaías 51:17. Então, algumas vezes, não só nessa, mas eu acho que essa é importante, que fala de Jerusalém, dizendo que Jerusalém já bebeu o cálice da ira do Senhor por causa dos pecados. Então, essa palavra cálice, ela indicava a, a punição, né? Que às vezes nossas Bíblias em português traduz por ira, a punição divina pelos pecados humanos, né? Então, aí é uma coisa muito importante, porque a gente também compreende o que deixa essa alma entristecida ao extremo, não é? É carregar consigo, como diz lá no Isaías 53, não é? No cântico do servo sofredor, é levar sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, aqui é o momento em que Jesus se associa a nós, a tudo que nós somos. É como se o evangelista tivesse, assim, pensando nas palavras de Paulo, né, do apóstolo Paulo, que diz que Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi aceita por Deus Pai como uma expiação pelos pecados, né, pelas nossas angústias, nossas feridas, nossos sofrimentos.
Então, é nessa hora aqui, é uma antecipação do que vai acontecer na cruz. Aqui ele assume aquilo que é próprio nosso. É claro que os antigos diziam que também que né, escolástica e tudo mais, na época né, da escolástica, faziam a leitura desse texto, falando que aqui Deus estava punindo os pecadores, né, através de Jesus. Mas o que acontece nos textos que vêm em seguida, não é que Deus está punindo pecadores, é que os seres humanos são violentos ao extremo e estão punindo Jesus por amar demais, por ensinar a amar, por ensinar a ter misericórdia, por ensinar a perdoar, porque para o ser humano é muito melhor odiar, que é mais fácil, é melhor se vingar, é melhor brigar, não é? E aqui essa palavra cálice vai aparecer no sentido do que vai acontecer com Jesus na cruz. E o que vai acontecer com Jesus na cruz não é uma coisa que o Pai quer. Algumas pessoas acham, e já até me citaram essa passagem, uma vez que eu disse, por favor, o Pai não é sádico, ele não se alega com o sofrimento de ninguém, muito menos com o sofrimento do filho. E as pessoas acham que quando Jesus disse, faça-se a tua vontade, ele escolheu, né? Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele tinha duas alternativas, ou fazer a vontade de não passar por aquilo, ou fazer a vontade do Pai. As pessoas pensam que a vontade do Pai era massacrar Jesus para castigar ele, né? Os nossos erros, os nossos pecados. Não é, mas não, essa vontade não é isso. Essa vontade de Deus é que realmente Jesus vá até o fim na sua doação de amor. Que Jesus não, por medo da morte, por medo do sofrimento, ele não aquilo que ele falou, né? Que ele não faça com que o grão de trigo morra, né? Impedir o grão de morrer, impedir o grão de dar frutos, não é? Então, por medo do sofrimento e da morte, Jesus desistiu desse fruto que é o amor. Essa é a vontade do Pai, que Jesus ame ao extremo, que é assim que Deus nos ama, ao extremo. E se ele optar por fugir daquele momento ali, se mandar dali e desaparecer, aí ele não vai amar ao extremo, né? Eu queria dizer isso, porque as pessoas parecem que Jesus é o bonzinho que morreu por nós, e o Pai é mau porque exigiu a morte de Jesus, né, por nossa causa. E agora nós vamos para o versículo 37, que é o versículo que diz assim, e voltou. Olha, esse texto do Getsemane é um ir e voltar de Jesus, né? Então, Jesus se afasta e volta, se afasta e volta, se afasta e volta. Né? Então, ele sempre passa por aquilo que ele tem que passar sozinho, que é discernir, né? Entre ele e Deus, ele discernir o que é que ele vai fazer, aquela vontade de fugir e aquele apelo, não é? Para amar até o extremo. Então, ele tem esse momento sozinho, mas ele quer associar esse momento aos discípulos. Ele quer mostrar para os discípulos, e aí vem a questão dos três, né? Ele quer mostrar para os discípulos que o discípulo deve participar do seu destino. Né? Então, nós que seguimos Jesus, durante a nossa vida, várias vezes nós vamos ter que optar por ser fiéis ao propósito de Deus, que é o amor ao extremo, ou ser egoísta, fazer aquilo que é o nosso interesse pessoal. Não é? E a gente vai ter que correr risco. E esses discípulos, não é? Eles acabaram dando a própria vida, não é? E alguns deram a vida, foram martirizados bem rapidamente. Então, são aqueles que são as testemunhas da transfiguração, que a transfiguração é uma prévia, é um sinal, aponta para a ressurreição. Então, eles são os testemunhas da transfiguração de Jesus,
porque eles também, na vida deles, se atrevem ao martírio, né? A entregar a própria vida. Né? Então, eles se doam. E hoje a gente deve fazer isso, entregar a própria vida. Entregar a própria vida não quer dizer ser morto de fato, né? Mas porque algumas coisas são uma morte para nós, né? Como também foram para os discípulos. Então, é dito no versículo 37 que ele voltou e os encontrou adormecidos. Né? Vamos prestar atenção nesse adormecidos aí. E Jesus vai falar para Pedro e vai falar a Pedro no nome familiar, porque as pessoas tinham um nome para os íntimos, que só a família e os amigos mais íntimos podiam dizer esse nome, e tinha um nome social que o público podia dizer, né? Então, ainda hoje, em algumas culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente não souber, digamos assim, ter muito conhecimento de uma pessoa, a gente tem que chamar pelo sobrenome. Se a gente chamar pelo nome pessoal, é uma falta de respeito, né? Então, a pessoa diz logo, eu não tenho intimidade com você para você me chamar pelo meu nome, né? Então, aqui ele chama Simão, dormes, né? Quer dizer, como é que eu estou no momento crucial da minha vida e você está dormindo? E por que falou com Simão e não com os outros dois? Porque Simão tem uma primazia, não é, na igreja, então Marcos dá essa primazia a ele, falando que Jesus se dirigiu a ele. Tá? E ele disse de novo: vigiais e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, olha, você, e aqui Jesus está retomando uma coisa que ele falou antes da gente ler esse texto, né, no versículo imediatamente anterior, são os versículos de 27 a 31, que Jesus diz para Pedro que ele vai negá-lo, né? Então, todo mundo fica sem saber o que ele está falando, o que vai acontecer. Então, para ficar atento, não é? Ficar atento não é para ficar adormecido, ficar atento e vigiar e orar, porque parece que Pedro está disposto a tudo, mas na realidade não está. E nem nós, né? Há momentos em que a gente fraqueja mesmo, que a gente diz assim, se acontecesse comigo, eu iria ser fiel, né? Mas na hora mesmo, a gente não consegue né, ter essa fidelidade. Nessa quarta parte, que ela usa o mesmo verbo da segunda parte, que é o verbo vigiar. Cai aqui vigiai, e agora ele diz para Pedro, vigiar. Né? A gente está acostumado a dizer que a morte de Jesus nos salva, que a morte de Jesus, através da morte de Jesus, Deus perdoa os pecados da humanidade, que a gente separa a morte de Jesus do resto da vida de Jesus. Então, não é o momento pontual da morte que nos salva. Não é? A morte de Jesus, ela vai acontecendo ao longo do Evangelho. Para Marcos, ela começa quando ele começa o ministério, porque o batismo de Jesus no Jordão, né, que é a primeira coisa que Jesus faz no Evangelho de Marcos, ele está na fila dos pecadores, no meio dos pecadores que vão pedir perdão para se batizar. E aquele batismo de Jesus já é a cruz. Então, o Evangelho começa com o batismo e termina lá na morte de Jesus. Não é? As mulheres não vão ver o ressuscitado, elas vão apenas saber a notícia de que ele ressuscitou. Então, o batismo, o mergulho nas águas do Jordão, é o mergulho na morte. Na morte de quem?
dos pecadores. E a saída do Jordão, das águas do Jordão, é a ressurreição. E por isso tem a voz do céu falando com Jesus após o batismo. Então, para Marcos, a todo o ministério de Jesus, em todo o ministério ele está dando a sua vida. Não é? Ele está, cada passo que ele dá é em direção à cruz. E os outros evangelistas, como Mateus e Lucas, vão dizer que a morte de Jesus já começa lá na infância, quando já querem matá-lo desde o início, já querem eliminá-lo. Para Mateus, Herodes quer matá-lo. Para Lucas, ele não tem nem lugar onde nascer, ele é rejeitado pela humanidade, né? Então, que a rejeição que acontece lá no final já está no início, na hora do nascimento. E João vai antecipar tudo isso, falando do Logos, dizendo que quando o Logos chegou, ele veio como luz e a luz já foi totalmente rejeitada pelas trevas. Né? Não é aquele momento pontual, né? É a vida inteira de Jesus, que é a morte dele, que culmina no momento da cruz. E se ele tivesse ficado na morte e não tivesse sido ressuscitado, porque ele foi ressuscitado, né? A gente diz Jesus ressuscitou, mas nos textos bíblicos ele foi ressuscitado. Né? Então, não podemos dizer, nós não podemos fazer teologia sobre o que não aconteceu. Nós fazemos teologia sobre o que aconteceu. E o que aconteceu de fato foi a morte de Jesus na cruz. Mas nós vemos por todo o processo, o caminho de Jesus em direção à cruz, que não é um momento pontual. Que a cruz, na verdade, ela é uma reação humana de rejeição ao Pai. Né? E que Jesus também explica isso na parábola dos vinhateiros homicidas. Né? Ele diz que Deus mandou muitos emissários para pegar o fruto da vinha e todos foram mortos e expulsos. Quando Deus mandou, o dono da vinha mandou o próprio filho, ele disse, vamos eliminar, né? Que é para a vinha ficar nossa. Então, não é, a primeira coisa é isso, que é a vida de Jesus que nos salva, é o doar a vida, não é? O tempo inteiro, até, sabe, realmente efetivar essa doação numa morte terrível. Isso é o que nos salva, não é? Então, nós cristãos dizemos que Deus nos salva através de Jesus. Jesus, ele até pelo nome dele, Deus salva, né? Então, quer dizer que é através dele que Deus nos salva. E nós cristãos dizemos que mesmo que a pessoa não saiba que é através de Jesus que Deus nos salva, mesmo assim ela é salva através de Jesus, não é? De alguma forma, é a maneira como Jesus viveu e doando a sua vida o tempo inteiro até culminar na morte é que realmente nos salva. Não é assim que as pessoas dizem Jesus derramou seu sangue na cruz se o sangue de Jesus é a vida de Jesus, é a vida, o sangue é a vida naquela cultura, não é? Então é a vida inteira de Jesus que é doada por nós. Ele diz isso na última ceia, que vem logo antes desse texto. Né? Essa vida dele se torna alimento para nós. É aquilo que nos transforma, é aquilo que nos faz viver no reino, é aquilo que nos faz aguentar o martírio, aguentar todas as coisas. É a vida dele. Né? A vida dele se torna pão para nós, alimento. Autores cristãos que vêm logo depois dos tempos dos apóstolos. E eles fazem muito essa comparação, mostrando, então, que os textos do Novo Testamento, os textos dos Evangelhos, eles estão retomando aquele texto de Gênesis 22 também, não é? Estão fazendo o que a gente chama de releitura, reinterpretando. Estão mostrando que, então, assim como o Isaac levou sobre as costas a madeira, a lenha do sacrifício, assim também Jesus levou sobre si a madeira da cruz, né, o lenho da cruz, como se diz na liturgia.
Assim como Abraão, não é, ofertou o filho, porque Abraão não imolou, mas ofertou, não é? Todo sacrifício no templo acabava sendo uma, uma atualização do sacrifício de Isaac, né? Da aquedá de Isaac, daquela oferta de Isaac, né? Isaac foi ofertado, embora não tenha sido imolado. Quem foi imolado foi o cordeiro, que o substituiu. E aí, esse sacrifício se chama de substituição, não é? Então, que o latim vai ter palavras para dizer isso, mas o que eu quero mostrar é que Deus ofertou realmente seu filho, e agora esse aí é o cordeiro de Deus, não é? E isso aí vai aparecer lá em João, aí já é outro texto, e não vai dar para a gente trabalhar agora, não é? As pessoas esperavam um Cristo triunfante, né? Um Cristo glorioso, mas na realidade o que aparece aí, a opção que Jesus faz é a opção de ser um Messias, um Cristo, à maneira do servo sofredor de Isaías. Isaías 53, principalmente, não é? Então, aí aparece a identidade de Jesus como um Messias que não correspondia àquelas esperas triunfalistas, às expectativas triunfalistas do Messias, não é? Um Messias que está prostrado por terra, demolido, com a alma angustiada, se identificando com os pecadores, se identificando com os angustiados, se identificando com os sofredores, com a escória da humanidade, com aqueles que eram excluídos, com aqueles que sofriam preconceito de toda forma, com aqueles que vão até um amigo procurando um pouco de consolo e o amigo está entorpecido, não se sensibiliza, não nota o que está acontecendo, não nota o que é importante para a gente. Então, esse Messias aí é um Messias que a gente, Marcos foi dando pistas dele até agora, e que agora a gente pode começar a ver realmente quem é ele, né? Aquele Messias que lá no capítulo 8 perguntou: o que é que vocês dizem a meu respeito? Quem sou eu para vocês, né? Tu és o Cristo, mas que tipo de Cristo? Este Cristo totalmente demolido, né? Totalmente assim acabado, pisado, moído. Quer dizer que também o que eu queria mostrar é que ele começa o texto falando que eles foram para um lugar que se chama Getsemane. E, na realidade, o fruto aqui que é triturado, não é? Pelos verbos que ele usa, né? Pela essa palavra aqui de demolição, quem realmente é triturado, aí não é uma oliveira, mas é o próprio Jesus, não é o Cristo que é triturado. Então, isso aí vem, assim, corresponder com a última ceia, que está logo antes desse texto, em que ele fala que o corpo dele, né, é de trigo, o corpo é triturado, o trigo é triturado para se tornar pão, e o pão é triturado como alimento em nós, não é? E o sangue dele é derramado, etc. Então, falando que a vida dele é isso mesmo, não é? Fechando assim, eu queria destacar, não é, na última parte, que Jesus já diz no plural, não é? E as saídas e vindas de Jesus é porque ele precisa estar a sós com o Pai, mas ele precisa associar os discípulos ao seu destino, o discípulo precisa saber o que acontece com o mestre, acontece também com eles, então ele fica indo e voltando, e dessa terceira vez que ele volta, né, no versículo 41, na terceira vez que ele volta, então ele fala: eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Ele não diz daqui a pouco, ele fala como se isso estivesse acontecendo agora. Quer dizer, na hora que ele tomou a decisão, fez a decisão por continuar amando ao extremo, aí isso já foi decidido, né? Então, ele decidiu se entregar, então, se ele decidiu se entregar, ele diz: chegou a hora.
Então, acho que isso aí é tão forte que no Evangelho de João vai reinterpretar, eu acho que essa chegou a hora, né? Porque no Evangelho de João que vai ficar bem claro que Jesus vai ao longo do tempo dizendo minha hora não chegou, minha hora não chegou, e aí quando vai chegar a hora da cruz, ele diz a hora é chegada, né? A hora chegou. Então, a hora de Jesus é a hora da cruz, porque é aí que se efetiva, não é? A entrega dele. Então, aquilo tudo que ele mostrou ao longo da vida, aquilo tudo que ele ensinou, que ele disse, que ele fez, que nada mais era do que amar o extremo, entregar a própria vida por amor, agora se efetiva de uma forma cruel, né? Então, eu queria fechar com isso, né? Então, e dizer que termina, né, o último versículo 42 faz uma contraposição com o início, porque no início, lá no versículo 32, Jesus diz: sentai-vos. E aqui ele termina no 42 com levantai-vos. Né? Então, faz esse reflexo, né? E esse levantai-vos é muito interessante, porque está no plural, né? É para os discípulos e é o mesmo verbo para a ressurreição. Serve tanto para acordar, despertar, ressuscitar, levantar-se, né? Então, acho esse texto muito rico de significados. É isso, vendi o meu peixe. Do jeito que eu consegui vender o peixe, eu não teria mais, né, tempo nem conhecimento para desenvolver mais nada disso que eu consegui fazer aqui. Eu queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam e que vão ver isso depois, né, que vai ficar gravado. Muito obrigada e vamos viver uma boa Semana Santa e uma boa Páscoa, não é? Tudo de bom para vocês.